Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Hoje o capítulo que nós vamos ler, o versículo se encontra lá no capítulo 6 de Daniel, versículo 10, que está escrito assim, ó. Daniel, pois quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. A 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. O versículo que nós acabamos de ler vai mostrar Daniel em uma situação bem delicada, mas só que ele não deixa a sua fé esmorecer. Ele continua orando, ele continua clamando ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E muitas das vezes nós estamos em algumas situações desse jeito. Aqui o versículo que nós lemos vai mostrar que quando Daniel ficou sabendo que a escritura, ou seja, o edital estava assinado, Daniel ele continuou a orar 3 vezes ao dia. Mas para nós entender esse versículo, nós precisamos entender o contexto da história. Aqui nós vamos ver que Daniel ele está exilado, ele está numa cidade onde que não é a dele, ou seja, ele está na Babilônia. E aqui nós vamos ver que Daniel ele continua fazendo as suas orações, adorando ao Deus que ele conhece, adorando ao Deus que ele sabe que pode fazer todas as coisas e não para. Mas aqui o versículo que nós lemos vai falar sobre o edital, sobre uma escritura que estava assinada. Porque o rei Dário, nos primeiros versículos nós vamos ver que o rei Dário ele levanta 120 satrapas, ou 120 príncipes, dependendo da introdução da palavra. Nós vamos ver que ele levanta esses homens e ele constitui entre esses 120 3, aonde que Daniel era um deles, que iria continuar ali conduzindo a cidade para que o rei não sofresse nenhum dano. E aqui o versículo vai estar escrito assim, ó, e sobre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Capítulo 6, versículo 2. Vai mostrar que Deus, ele levanta meio em uma situação complicada, mesmo em meio a uma situação delicada. Deus ele levanta e ele estrutura, porque ele te conhece. Aquele que ele conhece, ele levanta na hora certa, no momento certo, porque Deus, quando ele está no controle, ele sabe o que está fazendo. E aqui nós vamos ver que Daniel ele é levantado como um príncipe, ele é levantado como um dos 3 para conduzir ali aquela cidade. Ou seja, mesmo em uma cidade, mesmo em um lugar onde que não era favorável a Daniel, Daniel é levantado como um príncipe. Daniel, se nós for enxergar como ele estava exilado, como ele foi tomado ali da sua cidade, ele era para ser considerado um escravo. Mas só que por a sua fidelidade a Deus, por permanecer com a fé em Cristo, ali Deus pega e usa o rei Dário para levantar Daniel como um príncipe, um daqueles que vai conduzir aquela cidade. E aqui nós vamos ver que quando Deus escolhe, ele levanta, porque ele escolheu você, ele te chamou, ele te pôs como um profeta, ele te pôs como um condutor, ele te pôs como um sacerdote na sua casa, no seu lar. Ele vai te conduzir e Deus ele está no controle fazendo, e muitas das vezes nós não estamos enxergando. E aqui nós vamos ver que Daniel, ele é levantado como um deles, mas só que os 120 que estão ali, eles não ficam contentes com aquele levantar que o rei Dário levantou aquele homem. E ali eu começo a enxergar aqueles homens olhando para Daniel e falando assim, como assim? Um escravo, um que veio lá de outra terra, ou seja, não é da nossa linhagem, está sendo levantado para ser um dos 3. E muitas das vezes as pessoas estão olhando para vocês, não acreditam, e não quer que você se levante, mas só que elas têm que entender uma coisa. Quem levantou foi Deus. Quem levantou foi o Pai, quem não levantou não foi o homem, quem levantou foi Deus. E se Deus levantou, ele capacita e sustenta. E se Deus levantou, ele conduz e ele permanece firme na sua promessa. Aqui nós vamos ver que Daniel ele é conduzido, mas só que aqueles homens, eles não muito contentes, o que eles fazem? Eles pegam e tramam uma armadilha.
Eles fazem uma armadilha que nós vamos ver no versículo 7, onde está escrito assim, ó. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edital real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, o rei seja lançado, seja lançado na cova dos leões. Aqui esses homens, eles tramam, eles fazem uma tramória, um projeto, eles fazem um plano para derrubar Daniel. Mas só que eles esqueceram que aquele que está cuidando de Daniel, aquele que levantou Daniel, foi Deus. Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, e muitas das vezes Deus te levantou em algo e você está olhando, vendo o Satanás tentando tramar um plano para te derrubar, mas não se esqueça. Não se esqueça que quem te levantou, quem foi que te pôs de pé, foi Deus. Deus, ele tem um plano e um projeto maior do que o de Satanás. Deus tem um plano e um projeto maior do que esses homens planejaram para Daniel. Os homens vão até o rei Dário. Eles chegam no rei Dário e falam assim: viva o rei. Ó rei, vive. Eles vão lá e conversam com o rei e falam, porque eles sabiam que não conseguiriam encontrar nenhum mal, nada para acusar Daniel. A Bíblia vai dizer que eles procuraram alguma coisa para fazer contra Daniel e não acharam mal nenhum, não acharam nenhum delito. E é aí onde que eles conversam entre si e falam, mas só que Daniel adora um Deus. Daniel fala com um Deus. E esse Deus, ele não vai parar de adorar, porque eles sabiam da fidelidade de Daniel. E Deus conhece a tua fidelidade, Satanás conhece a tua fidelidade, por isso ele tenta te parar. E ali aqueles homens, eles bolam um plano e faz isso. Eles chegam ao rei e falam, viva rei, e o rei ali, ele escuta aqueles homens e fala, ó, se por alguns quilômetros, alguns metros, alguém adorar outro Deus que não seja o Senhor, que não seja você, o rei Dário, que seja lançado na cova dos leões. Toda a armadilha de Satanás agora está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Tentaram te parar, tentaram te crucificar, tentaram te amaldiçoar, mas agora em nome do Senhor Jesus, na base. Em nome do Senhor Jesus, em nome daquele que tudo pode, hoje está caindo por terra toda a armadilha de Satanás. Tudo aquilo que tramaram contra você, tudo aquilo que fizeram contra você hoje está caindo por terra, porque aquele que tudo pode está entrando com providência nessa causa. E muitas das vezes você não está entendendo, não está enxergando o que Deus está fazendo. Ei, não se preocupa não, continue sendo leal, continue sendo fiel àquele que tudo pode, porque Ele te dará a vitória. E aqui nós vamos ver que esses homens, eles bolam um plano, mas só que ele vai cair por terra. Mas só que o incrível é que eles pegam e fazem esse plano, eles bolam esse plano, mas mesmo Daniel sabendo que o rei já tinha assinado este edital, que o rei já tinha assinado essa escritura, e lá naquela época eles selavam e falavam, agora perante as leis da Pérsia, a lei dos medos, não tem como este assinado, este projeto ser revogado. E ali o rei, ele tem que se prostrar e dizer que assim seja, porque o rei não sabia o que aqueles homens estavam tramando. Mas só que aqueles homens esqueceram que o rei podia não saber, o homem podia não entender, mas aquele que tudo pode, aquele que se encontra no alto, no sublime trono, sabia. E ele estava entrando com providência para mostrar para aqueles homens que a última palavra, ela não vem do homem. Que a última palavra, ela não vem do homem. O homem pode ter assinado o decreto, o homem pode ter assinado ali aquela sentença, mas a última palavra, ela vem do mestre, ela vem de Deus, porque Deus, ele está no controle. Quem te chamou, quem foi que te fortaleceu, quem foi que te escolheu, não foi o homem. Quem foi que te escolheu foi Deus. E aqui nós vamos ver no versículo 10 que está escrito assim, ó. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava
e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui Daniel ele não vai começar a orar depois que ele fica sabendo que vai ser lançado em uma cova de leões. Daniel ele já orava, Daniel ele já buscava. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos, mas o Pai vem falando conosco, sabe o quê? Ei, continua buscando, continua me adorando, porque quando chegar alguma sentença ou algo do tipo, pode ficar tranquilo, porque aquele que você serve é fiel para te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ei, continua, o edital ele foi dado. As escrituras foi assinado, a sentença já foi escrita, já foi assinada, não tem como revogar pelo homem, mas Deus ele pode todas as coisas. Deus ele quebra a prisão, Deus ele quebra o cativeiro, ele tira o processo que está parado, ele tira lá do último e coloca em primeiro. Ei, Deus ele está no controle hoje, falando sabe o que para nós? Continua fiel a mim, porque eu dou a última palavra, eu revogo a sentença, eu posso todas as coisas. Mesmo o homem não entendendo, mesmo o homem pensando que está ganhando, eu estou no controle. E nós vamos ver que a sentença ela pode ser revogada por Deus. E aqui nós vamos ver no versículo 15, aonde que vai estar escrito assim, ó: porque então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordem ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Aqueles homens estão iludidos. Iludidos porque eles pensam que não pode ser mudada a lei. E ali naquela ocasião, naquela situação, realmente, eles pegam e levam Daniel para uma cova dos leões. Eles levam Daniel para a cova dos leões e ali eles jogam Daniel dentro daquele lugar pensando: acabou. Não tem mais história para Daniel, não tem como mais, porque a lei foi dada. O edital foi escrito. Já era, acabou para Daniel. Aqueles homens, aquelas pessoas, até o rei Dário, ele pega e fica triste. A Bíblia, depois você analise este texto, a Bíblia vai dizer que o rei até fica triste, porque ele não queria que Daniel, ele tinha um amor por Daniel. Ele não queria que Daniel fosse lançado, mas foi dada uma sentença. Às vezes, Satanás, ele consegue até bolar um plano que parece perfeito ao olhar do homem, mas o olhar de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Deus ele dá ordem aos seus anjos para estar totalmente rodeando a sua casa. Oh glórias, aleluias. Louvado seja o eterno, louvado seja Deus. Ele coloca perante ao Pai. Muitas das vezes parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução, mas o Pai ele está dizendo, sabe o que para nós? Ei meu filho, eu ajo no impossível. Eu ajo nas causas que parece que não tem mais jeito. Mas eu estou no controle, agindo, colocando a minha mão vitoriosa para que tudo possa ser mudado. E muitas das vezes você está sendo alvo. Muitas das vezes você está sendo mirado por Satanás. Muitas das vezes você está sendo caluniado, mas o Pai ele está no controle, conduzindo a situação, porque o Pai ele não perdeu controle. E ali Daniel ele é jogado dentro de uma cova de leões, onde que não tinha como sair, porque era fechada. E ali aqueles homens esperam a morte. No outro dia vai o rei e aqueles homens perante a cova. Mas só que o rei ele sabia quem Daniel servia. Oh, aleluia. Ei, Deus ele te conhece, ele te chamou, ele te levantou. Fica tranquilo. Muitas das vezes parece que esta cova está profunda, parece que você não vai sair dessa situação, parece que acabou, não tem mais jeito, mas o Pai está dizendo: ei, eu abro a cova dos leões, eu acalmo a tempestade, eu paro todas as coisas para estar vendo você bem. O Pai está no controle.
O Pai está diante da situação e muitas das vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar isso, mas o Pai está trabalhando. E aquele homem orava 3 vezes ao dia. A fé de Daniel não para por ali, porque ele sabe que pode ser morto, ele sabe, mas só que ele conhece quem ele serve. E muitas das vezes você não está entendendo, mas só que o Pai ele está dizendo, sabe o quê? Ei, quem você serve não dorme, quem você serve, ele não falha, quem você serve, ele está diante de você no controle de todas as coisas. Podem ter jogado você numa cisterna, numa cova, podem ter te prendido, pode ter saído uma sentença, mas hoje Deus está fazendo essa sentença ser revogada. Toda maldade, toda calúnia de Satanás está caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que nós servimos, Racanta, Labadaia, Sous, ele é fiel e ele é firme naquilo que ele prometeu. Daniel, ele orava 3 vezes no dia, ele tinha intimidade com o Pai, e o Pai não ia o deixar falando. E assim é com você, porque muitas das vezes você olha, não consegue enxergar, está acontecendo mal sobre a sua vida, mas o Pai ele está dizendo, ei, olha o final, porque eu estou trabalhando, na dificuldade eu estou lá, aonde que você vai, eu estou lá, aonde você passa, eu permaneço lá. E indo para o final, aqui no versículo 22, nós vamos ler, e está escrito assim, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aqui o rei chega perante a cova dos leões. Ele pergunta, ele pega e clama e fala assim, então Daniel falou ao rei. Ei, aqui o rei quando ele chega lá na frente, ele está chegando perto da cova e começa a perguntar, Daniel, o Deus que você serve, será que te livrou da cova dos leões? Daniel, glórias a Jesus. E Daniel ele pega e grita. Então Daniel falou ao rei, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou anjos e fechou a boca dos leões. O Pai agora neste momento ele está enviando anjos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que estão na sua presença diante de uma dificuldade. O Pai está dizendo assim, por causa da sua fidelidade, por causa da sua confiança em mim, hoje eu estou te livrando da boca do leão. E muitas das vezes você não acredita, você não consegue enxergar, mas o Pai agora está te visitando dizendo, meu filho, se achegue para perto de mim que ainda dá tempo. Parece que acabou, parece que é o fim. Muitas das vezes você está parado pensando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas o Pai ele está dizendo agora, neste momento, ainda há uma saída. Porque assim como eu livrei Daniel da boca dos leões, assim como eu livrei Daniel da boca daqueles que pensaram que iam derrubar, hoje eu quebro decreto, hoje eu quebro cadeia, hoje eu coloco perante a mim os seus inimigos e mostro quem é o Deus de Israel. Aqui nós vamos ver Daniel saindo, glórias a Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Assim como Deus livrou Daniel da boca dos leões, assim como Deus quebrou um decreto que foi feito lá atrás, um edital, uma cadeia, ela pode ter sido dada a sentença, mas o nosso Deus, ele é fiel e pode tirar você dessa situação. Aqui nós vamos ver que o Pai ele intercede sobre a sua casa. O Pai ele intercede sobre a sua família. O Pai intercede sobre a sua casa. E aqui eu já quero dizer para você que hoje o Pai está entrando com providência onde você não enxerga a providência. Que muitas das vezes você está ansioso por algumas coisas, mas o Pai está dizendo, não andei ansioso por coisa alguma. Confia nele, porque tudo ele fará. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. E aqui eu quero pedir para você um favor. Se inscreva no canal, para que essa palavra possa chegar a outras pessoas.
para que esta palavra possa chegar em milhares de pessoas que precisam da palavra do Senhor Jesus. Eu creio e acredito que aqui é fiel e aqui essa palavra é o que a Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e continua firme, porque Ele está entrando com providência. Deus abençoe a sua vida.